Galera ligada no canal, meu nome é Fernando, este é mais um Zona Mista e hoje vamos falar um pouquinho de Palmeiras, Flamengo, estruturação e o resto dos clubes brasileiros que ultimamente só andam chupando o dedo. Mas antes de falar de tudo isso, peço que você que já é inscrito, curta o canal, dê aquela fortalecida. Você que não é inscrito, tá perdido, caiu de paraquedas, começa ativando o sininho das notificações e se inscrevendo no canal, beleza? E vamos que vamos, galera. Bom, vamos começar do conceito político e torcedor, tá? Por que, Fernando? Porque o conceito político depende do conceito torcedor e o conceito torcedor ele envolve aquilo que é o conceito político. É um jogo infinito, tá? É um jogo infinito. Por quê? Porque a torcida no Brasil, ela demanda resultado, ela exige resultado. Para as coisas estarem fluindo bem, para as coisas estarem existindo, tem que haver resultado acontecendo. Tem que haver. E resultado, leia-se, ganhar títulos, empilhar taça. Isso é o que acontece. As diretorias são políticas e são populistas. Então, você, quando tem uma diretoria que escuta a torcida, que é exatamente o significado de populismo, eles levam em conta, eles se ajoelham perante o desejo da massa, da maioria. Quando isso acontece, a gente tem um problema gigantesco, que é aquele looping que eu acabei de fazer. Por quê? Às vezes o clube não tem essa condição, não tem o que fazer, mas para o pessoal ali incompetente se manter no poder, se perpetuar no poder, eles vão atrás de gerar novas dívidas que eles não conseguiriam pagar. E isso interfere a receita deles. Mas não, temos um time forte, temos um time forte. No Brasil, ganha somente um. E aí a diretoria cai no conto do populismo que eu trouxe o time que vocês queriam, mas eu não consegui ser campeão. Então o meu trabalho foi ruim, o seu trabalho foi duplamente ruim. Primeiro que você não ganhou nada, ó o resultadismo batendo aí. Segundo que você foi populista. Você não precisava fazer isso, mas para se manter no poder você fez isso. E quando você consegue o resultado, quando você consegue ser campeão, é ainda pior. Porque a torcida cai no conto de que tá tudo bem e a diretoria, sabendo que não tá tudo bem, continua naquele movimento de vou continuar com essa papagaiada. Vídeo Cruzeiro de 2017 e 2018, todo mundo achava que estava tudo bem, ganhava direto, ganhou 2 Copas do Brasil, depois do ano seguinte, rebaixado. Depois no outro ano, brigando para a Série C. Então, tem um pouco disso, tem um pouco dessa política e desse resultadismo que demandam o andamento da história do clube. Não é na temporada, é na história. Então, quando você pega um diretor que é antipopulista, um presidente que não é populista, que quer trabalhar de forma austera, sabendo e entendendo os limites financeiros que o clube prega e entende que ele não pode passar daquela linha, ele é tido como um cara fraco, como um cara que... Desculpem. Um cara fraco, um cara que ninguém quer, um cara que não serve. Agora, quando vem aquele cara que ganha tudo, independente da dívida, quantas e quantas vezes você, que já é um pouco mais estudado, que tem um pouco mais de noção, conversou sobre dívida com algum torcedor meio fanático, meio apaixonado, e ele falou, todo time tem dívida, eu não ligo pra dívida, eu quero saber de taça, eu quero... Esse é o retrato da nossa disciplina voltado para a política, voltado para a torcida. E é por isso que a gente precisa mudar isso, modelar isso, para a gente ter mais Palmeiras e Flamengo. Dado esse informe, o que acontece? Veio a política de SAF. Então, a SAF ela vem para te dar um momento de respiro, onde a sua marca tem um valor 2, 3, 5, 10 vezes menor do que ela vale. Vídeo Cruzeiro, comprado pelo Ronaldo por 400 milhões em meados de 2020, né? 20 não, perdão, meados de 2021. E aí teve o caso do Botafogo, comprado por seus 700 milhões, valores bem abaixo do que a gente entende como os valores que são corretos, tá, das marcas, mas você não consegue mais andar com as suas pernas, a instituição ela não consegue mais caminhar, e aí ela precisa desse aporte, desse financiamento básico, momentâneo, para conseguir desafogar da dívida, que é o grande tema que a gente vai abordar, e principalmente, né, conseguir um ou outro jogador que você não conseguiria. E a pergunta que fica é, será que dá hoje,
2 de dezembro de 2025, né? Eu ia falar só o mês, mas vamos botar o dia também? 2 de dezembro de 2025. Será que dá para um time flamengar e palmeirar se reestruturar sem ser SAF? Bom, a gente tem que elencar alguns pontos. Primeiro, como eu disse, o Palmeiras teve um mecenas. O Palmeiras teve uma época ali em 2012 que ele não tinha dinheiro para pagar a conta de luz. A luz do Palmeiras, na época da Eletropaulo, foi cortada, em meados de 2012. O Palmeiras, ele ganhou títulos ali em 2008, Paulista, 2012, aquela Copa do Brasil, que nem Deus explica como o Palmeiras foi campeão daquilo, de uma maneira aleatória. E quando tudo dá errado para você, aleatoriamente o futebol vai te recompensar de alguma maneira, tá? A gente tem vários exemplos aí. São Paulo agora, esse Palmeiras, o Corinthians que ganhou o Campeonato Paulista esse ano. O que não falta são exemplos, tá? Mas aquele Palmeiras teve um problema, ele tava com uma dívida na casa de 300 milhões. E aí entra o mecenas, depois da Série B, né? Ali o Paulo Nobre entrou em meados de final de 2013 para 2014, coloca o dinheiro, quase cai em 2014, quase, né? Teve gente que vai falar, não, dependeu do Santos e tudo, mas a verdade é que aquele último jogo, Vitória tinha que ganhar e já estava empatando e não ia conseguir. Mas ficou aqui, ó, na malha fina, Palmeiras escapou, foi na malha fina. Depois disso, o Palmeiras em 2015 ganha uma Copa do Brasil e aí ele consegue, né, já em 2015, modificar algumas coisas. Por quê? Porque entrou esse dinheiro, entrou esse respiro, os caras conseguiram o quê? Pagar tudo que eles estavam devendo, que é o grande ponto, para depois ir falar da dívida total. Para depois, primeiro é o pagar o que está devendo, todas as contas que você tem em aberto. Esse é um ponto crucial para a estruturação de Palmeiras e Flamengo. No caso do Flamengo, ali em 2013, quando o Bandeira de Melo assume, a primeira coisa que ele faz, ele tinha o Wagner Love, que era um cara que ganhava mais de R$1 milhão na época. Hoje a gente acha R$1 milhão um salário alto, imagine há 10, 12 anos atrás. Ele ligou para o CSK e falou, olha, pega o cara de volta que eu não consigo pagar. Não, mas você já pagou a primeira. Eu não consigo pagar, vocês vão ficar sem ver o dinheiro. Pega o cara de volta. Aí o Bandeira pegou o contrato com a Nike, que era um contrato de exclusividade muito grande que o Flamengo assinou, e colocou esse dinheiro para pagar as dívidas que ele tinha. Ou seja, conta com jogador, conta com clube, compra de jogador, parcelamento. O Flamengo tinha parcelamentos que estavam atodalhados, sabe? Atrasados, equiparados, chegando ali um em cima do outro, amontoados. E aí o Flamengo foi pagando um por um. Depois, o que o Flamengo fez? Pegou um empréstimo de 70 milhões e pagou o resto. E com o que sobrou, o Flamengo pagou uma parte da dívida. Com o que sobrou, tá? O Flamengo chegou e pagou uma parte da dívida. Depois, no ano seguinte, aconteceu a mesma coisa. Isso para Palmeiras e isso para Flamengo. Qual que foi o recado que eles deram para o mercado? O recado que eles deram para o mercado foi: por mais que eles estejam endividados, eles são bons pagadores. Não atrasa nada com relação a eles. Nada. Então, eles conseguem melhores condições com os bancos, de empréstimos, de juros e principalmente, tá? Principalmente o que gera um alívio momentâneo financeiro que você consegue direcionar ou para a dívida ou para contratar jogador. Momentâneo, tá? E por que eu acho, na minha concepção, que hoje é tão difícil, beirando quase o impossível fazer isso? Primeiro, o futebol hoje está 10 vezes mais difícil do que era na época do Palmeiras e do Flamengo. 10 vezes mais difícil. Hoje, times como o Grêmio de 2021 já caíram. Times como o Inter de 16 já caíram. Tá? Dificilmente esses times, bem difícil, tá? Eles cairiam nos anos de 2013 e 2012, vamos colocar, né? Segundo o rebaixamento do Palmeiras. Muito difícil. Segundo, a moeda estava bem mais valorizada. Né? O dólar estava em 3,50, 3,20 para 1. O dólar hoje é 5,40, 5,50 para 1. A nossa moeda tem menos valor do que ela tinha 12 anos atrás. O futebol é mais difícil. E aí você fica refém.
O tempo que eles levaram, justamente por uma coisa interligar a outra, o tempo que eles levaram que foi menor, hoje é extremamente maior. E o acordo entre diretorias que são extremamente políticas e torcidas que são extremamente resultadistas atrapalham somente ainda mais esse tempo. O que o Palmeiras fez em 4 anos, o Palmeiras em 4 anos já tinha um time mais forte, né? O Palmeiras, além de ajustar a questão financeira, ele foi atrás em 2014, 2015, do João Paulo de Jesus Lopes, né? O cara que é responsável pelas categorias de base do Palmeiras até hoje. Revelou Hendrick, trouxe o Estevão, trouxe o Gabriel Jesus, Vitor Reis, entre vários outros. Então, além dessa questão, os caras foram na base. Outra coisa, resultado que puxa tempo. Resultado que puxa paciência. Essa é a conta que me faz acreditar que é tão difícil hoje alguém palmeirar ou flamengar. Por quê? A gente tem, vou pegar Corinthians e São Paulo como exemplos. O São Paulo devendo quase 1 bi, o Corinthians devendo quase 3. Dito pelo Rosala Santoro, que foi um dos responsáveis diretores financeiros do Corinthians à época, o Corinthians precisaria de 12 anos, ou seja, 4 mandatos, para conseguir transformar essa dívida, não é nem zerar, é transformá-la em algo que seja administrável, ou seja, tem uma dívida, dá para administrar o que eu tenho aqui. 12 anos. No caso do São Paulo, seriam na casa de 3 mandatos, 9 anos. Então você imagina que venha um presidente para os dois extremamente populista. Vai só piorar. Imagine agora você que vem um presidente que vá contra essa linha de raciocínio, que vem uma Leila, um Gagliotti, um Nobre, um Bandeira de Melo. A dívida vai fazer isso aqui, ela não vai diminuir em progressão tão rápida. Ela vai demorar. Por quê? Porque você tem que montar time. Você tem que montar um time minimamente forte para se manter na Série A. Senão, você não vê o dinheiro da Série A. Você não vê uma Copa do Brasil. Você não vê nada. E quando eu digo ver, eu não estou falando ganhar. E sim apenas participar para tentar levar dinheiro. Outra coisa, a questão do resultado. Lembra que eu falei de resultadismo? O mercado trabalha em cima de resultadismo. Por exemplo, uma marca não vai patrocinar determinado time com um valor muito alto se esse time só consegue entregar Ibope. Se ele não entrega resultados e apenas Ibope, ela não vai apresentar isso. Ela não vai te trazer nada além disso. E aí vamos começar a falar de patrocínio. Dificilmente você vai ter um patrocínio alto quando você não ganha nada e você só luta para cair, só luta para cair, só luta para cair. Vamos pegar o São Paulo de exemplo de novo, que estava com patrocínio equiparado ao Fluminense. Se a gente for falar de transição nacional, de poder nacional de visualização, São Paulo e Fluminense estão em prateleiras diferentes. Tem torcidas diferentes, consumidores diferentes e marcas diferentes. A do São Paulo é mais forte mesmo estando em crise. Mas por que será que o Fluminense conseguiu elencar o seu patrocínio ao nível do São Paulo? São Paulo está um tempo sem ganhar nada e o Fluminense está um tempo ganhando as coisas. E aí já dá essa equiparada, essa igualada, isso falando somente de patrocínio. Mas dentro do clube tem várias entradas que demandam dinheiro para arrecadação. Ticket do ingresso. Seu time é extremamente ruim. O que acontece com o valor do ingresso? Ele tem que ser abaixado. O torcedor não vai pagar caro para ir ver um time ruim que está lutando contra o rebaixamento. Aí tem que ter aproximação da diretoria com o time. Fala, os caras são ruins, os caras são fracos, diminui o ingresso para o torcedor vir. E aí não é o torcedor vir e aumentar o ticket. É o torcedor vir e empurrar os caras se manter na primeira divisão. Esse valor que você ambicionou, que você previsionou, que é a palavra que eu amo tanto nos meus vídeos, ele fica mantido ali. Você não pode aumentar, porque o nível do seu time é aquele. E o nível de apresentação é esse. O torcedor não vai pagar mais. O torcedor não vai pagar o preço de uma BMW para dirigir um Fusca. Não vai. Com relação ao time, no ticket médio é a mesma coisa. Aí a gente já falou de patrocínio e a gente falou de ticket médio. A gente vai falar do quê? Sócio-torcedor. Você acha que o torcedor vai virar sócio para conseguir melhores números e melhores condições, para poder estar no estádio, para poder
ir atrás de melhores condições, pagar menos e tudo, para ver um time que tá apanhando, levando 3, 4, sabe? Por mais que a dívida esteja baixando, mas levando 3, levando 4, levando 5, levando 6, apanhando 14º, 15º, 16º, o número de sócios diminui. O número de sócios vai diminuindo. Outra coisa, vendas. Você não consegue vender um jogador a preço de, vamos colocar Luigi, né, que estão pedindo 20 milhões, pedirão 20 milhões no Luigi, de Luigi, se você está num São Paulo. Se você está num Corinthians. Uma vez ou outra você vai conseguir. Uma vez ou outra você vai conseguir. Só que o que determina o preço do jogador é quanto mais novo ele é, quanto mais vencedor ele é, as categorias de base, os resultados, o quanto ele jogou e o quanto ele conseguiu entregar de resultado no time principal. Por que você acha que venderam o Estevão pelo preço que venderam? O Estevão chegou, o Estevão foi campeão, o Estevão jogou, apareceu em Mundial, o Estevão, além de ser campeão, era titular, o Estevão entregava resultado. O Palmeiras não precisou entregar na primeira oportunidade que ele teve. Por quê? Porque o Palmeiras não tinha uma dívida acima do que ele arrecadava. No caso aí de Corinthians e São Paulo, que são os dois times que eu vou usar como exemplo, a primeira pancada que vier, os caras vendem. Vendeu por uma Coca e um Guaraná. Sim, porque a dívida está tão alta e você precisa cobrir essa dívida de alguma maneira desesperadamente, e você não tem um pingo de credibilidade no mercado, que é isso que você vai fazer. Você vai ter que vender. E por qualquer preço que apareça. Essa é a recorrência da venda. Outra coisa é a recorrência da compra. Gente, já dizia minha mãe, qualidade custa caro. Isso no futebol é quase que um mantra. Você não vai conseguir montar grandes elencos e times que marcaram eras hoje sem gastar ou gastando muito pouco. Você pega o time do Palmeiras. O time do Palmeiras é um time muito bom que vai ganhar algumas coisas ainda. O Palmeiras gastou 700 milhões. Você pega o time do Flamengo. O Flamengo pagou 30 milhões de euros, 31 mais precisamente, no Samulino. Fernando, o Jorginho e o Saul vieram de graça. Só que aí a gente tem o quê? O Samulino, que custou o preço de 3. O Emerson Royal custou 9 milhões de euros. 9 milhões de euros. O Flamengo pagou o que pagou no Luiz Araújo. O Flamengo pagou o que pagou no Varela. O Flamengo pagou o que pagou no Rossi. E é assim, gerando essas receitas que vão fazer você ter um gargalo bom para poder contratar e comprar gente de qualidade. Já falei tudo isso, já falei de patrocinador, publicidade. Como é que você acha que um clube consegue bons empréstimos, boas margens de negócio, se o nome dele na praça tá mais sujo que pau de galinheiro? Os bancos vão olhar diferente, os investidores vão olhar diferente, vai ser todo um prisma diferente em cima disso. Por quê? Porque o clube ele não se preocupa em fazer o básico, que não é baixar a dívida, é pagar os compromissos que ele tem em aberto. É isso que fez com que Flamengo e Palmeiras conseguiram melhorar ao longo dos anos. Não foi baixar a dívida. O segundo passo é baixar a dívida. Por quê? Porque se você baixa a dívida, mas você não consegue pagar e ser extremamente fiel aos seus compromissos, não adianta, porque uma hora você vai tomar um transfer ban, sua dívida vai aumentar, o mercado vai olhar pra você com tipo, não paga direito não, tá maluco, não paga direito. Então a questão principal entre esses dois é o pagar dívida. E aí voltando ao que eu falei no começo do vídeo, você tem 12 anos para o Corinthians, que foi dito pelo Rosala Santoro, pelo menos 9 para o São Paulo, que foi dito pelo César Grafietti, que é um profissional da área. Então você tem, no caso do Corinthians, 4 mandatos, 4 presidentes. No caso do São Paulo seriam 2 presidentes, porque o São Paulo permite reeleição, então um passa 6 anos, o outro passa 3. Você teria que ter 4 presidentes no Corinthians, olhando para o mesmo prisma, centralizando o mesmo objetivo, tomando as melhores decisões, focado nos melhores resultados, independente do que o barulho da torcida vai fazer, porque a torcida vai fazer barulho. Imagine você passar 10 anos, cara, 10 anos sem ganhar nada, sem lutar, sem disputar, vexame aqui, vexame lá, sofrendo, melhorando. Aos poucos está melhorando o nível do time, mas são 10 anos, é uma década. E conforme os resultados vão diminuindo,
A torcida vai o quê? Diminuindo, porque existe uma coisa chamada renovação, mas gente vai nascendo. Então, por exemplo, imagine a criança de 4, 5, 6, 7 anos vendo lá o São Paulo e o Corinthians apanhando todo ano, levando 5, 6, 4, 3, sendo eliminada, chacota na escola. Aí olha o flamenguista e o palmeirense aqui, ó. Todo feliz, com a mochilinha, né? Beleza. O que você acha que vai fazer com que o intelecto dessa pessoa chegue e fale: vou tomar a decisão que, pra mim, no momento, parece ser a mais lógica. Vou torcer pro Palmeiras, vou torcer pro Flamengo. E aí que esses clubes conseguem fortalecer a marca deles ainda mais. Além de quê? Do Ibope, dos resultados que eles geram, porque isso vai trazendo mais e mais gente pra eles, enquanto Palmeiras, enquanto Corinthians, São Paulo, Santos, entre outros, vão perdendo esse poder, porque não conseguem trazer resultados, e isso vai gerando esse loop infinito que eu tô tanto falando aqui no vídeo. Para a gente chegar às nossas considerações, bom, são 10 anos. São 10 anos no caso do Corinthians, né? 10 a 12. 9 no caso do São Paulo. Imagine 2 presidentes diferentes, no caso do Corinthians que eu falei que são 4, imagine 2 no São Paulo, tendo nessa mesma visão, esse mesmo prisma, com o mundo acabando, com chance de cair, com um monte de coisa, sofrendo goleada, com as receitas aqui, ó, no desespero. Aí elas vão subindo de pouco em pouco. Porque ser Flamengo, ser Palmeiras hoje, gente, todo mundo quer. Passar o que eles passaram, ninguém está disposto a tomar esse remédio. Porque ele é amargo, porque ele é forte, porque ele é ruim. Mas ele é necessário. Ele é extremamente necessário. E aí, entra a SAF. Entra a SAF. Ah, não consigo fazer, vou virar SAF, qualquer um aqui já era aí. O Palmeiras, quando teve a sua SAF com a Parmalat, lá nos anos 90, quando ele saiu, o Palmeiras ruiu. O Fluminense esteve perto de ruir quando a Unimed saiu. SAF nem sempre é um bom caminho. SAF é um ótimo negócio, desde que você entenda o modelo certo a se aplicar, desde que as pessoas que comandam aqui o seu clube estejam no mesmo foco que as pessoas mais austeras podem estar, as pessoas mais corretas e competentes podem estar. E do jeito que o futebol brasileiro anda, eu não vejo como uma equipe, seja São Paulo, Corinthians, Fluminense, Santos, Inter, Grêmio, qualquer uma que seja, conseguir competir minimamente com eles, Palmeiras e Flamengo, sem ser SAF. Hoje você se reestruturar é quase que impossível, por conta de todos esses moldes, desses métodos e dessas ramificações que acabam dividindo o clube e fazendo com que o lado populista e o lado resultadista passem à frente do lado austero. Você concorda com o que eu estou falando? Você discorda? Deixe seus comentários, me fala o que você acha. Você que é inscrito, não deixou o like? Deixa o like agora, dá aquele comento, beleza? Você que caiu por aqui, se inscreve e principalmente ative o sininho das notificações. Por hoje, gente, é só uma ótima terça-feira.